Olá a todos, sejam bem-vindos a mais essa atividade do Dia Mundial de Preservação Digital. O meu nome é Moisés Hockenbach, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuo como pesquisador dentro do Núcleo de Pesquisa de Arquivamento da Web e Preservação Digital, o NUA WebWorks. E hoje eu gostaria de ter uma breve fala com vocês sobre as questões, os nossos desafios em relação à preservação da web, principalmente no âmbito da nossa universidade, que nós viemos desenvolvendo dentro da URGS, e trazer um pouquinho, então, aqui das pesquisas, dos nossos desafios, e uma chamada também à colaboração, a gente pensar o quão importante é a preservação da web, principalmente no cenário brasileiro, algo que vem começando agora, desenvolvendo de uma forma bastante interessante, né, no cenário nacional, algo que em diversos países nós percebemos que já há um engajamento da comunidade frente à preservação digital, e que aos poucos aqui no Brasil nós também vamos conseguindo esse envolvimento de diversos atores, que é algo muito importante para que esse tipo de atividade aconteça. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para poder mostrar essas nossas atividades. Então, eu fico muito feliz de poder participar dessa atividade de hoje, junto com diversos profissionais, pesquisadores, das mais diversas áreas, e onde o que nós temos em comum é essa importância que nós damos nas nossas pesquisas, nas nossas áreas de interesse dentro da preservação digital. Então, hoje, com esse formato virtual, eu acho um modelo muito interessante a gente conseguir atingir um público também bastante distinto e amplo, né, dentro dessas falas. E eu queria mostrar, então, brevemente para vocês, assim, da onde surgiu essa nossa perspectiva de preservação da web, algo que, como eu falei, em diversos países isso já é trabalhado, então, de uma forma bem interessante, né, desde 1996, pelo menos, com algumas iniciativas como o próprio Internet Archive, que é uma das principais e mais conhecidas, mas diversos países, principalmente concentrados na América do Norte e na Europa, possuem iniciativas de arquivamento da web, de preservação da web, e o nosso intuito, então, desde 2017, a gente vem trabalhando dentro do Núcleo de Pesquisa em Arquivamento da Web e Preservação Digital, para também aqui, a partir de trabalhos e pesquisas teóricas e aplicadas, poder fomentar essa discussão e aplicabilidades no cenário nacional. Então, essa imagem, ela ilustra muito o histórico, né, em relação ao web, né, o antes e o depois, né, de 1989, que foi quando o Tim Berners-Lee pensou a web como uma estrutura, pensou conceitualmente essa estrutura da web, e a partir desse texto, que é o Information Management, a Proposal, e a partir de um projeto de pesquisa, inclusive realizado, hospedado no cern.ch, é possível visualizar esse tipo de timeline dessa linha do tempo, onde nós temos, então, o ponto central, 1989, como a criação conceitual da web, e a partir de 1991, nós temos a primeira página da web, que também pode ser acessível online a partir desse projeto, uma forma de reconstituir o primeiro site da web do mundo, né? Mas nós vemos aqui, então, diversos elementos onde os formatos, o hipertexto, né, as redes, as empresas de computação, todas elas aparecem aqui nessa timeline como uma forma de visualizarmos todos os elementos que envolvem a web enquanto um ambiente informacional e comunicacional. Então, nós temos aqui diversos dados interessantes, né,
e um deles é a própria questão da evolução da web, como ela se dá de uma web, em princípio, estática, uma web 1.0 para depois uma web 2.0, que nos leva a interações, às redes sociais, a essa possibilidade de estruturar conteúdos dinâmicos, e quanto isso, tudo isso que foi e é produzido, ele passa por um processo de, ao mesmo tempo, de produção de informação, mas gera também uma necessidade de preservar essa informação produzida. Então, nós temos aqui o site pode ser acessível, e é um modelo bem interessante de se perceber esse histórico, né? Então, a quantidade de informações produzidas, e isso também gera uma quantidade de informações perdidas, né? Sites, redes sociais, contendo textos, imagens, vídeos, áudios, e diversos estudos nos mostram que 80% das páginas web e 11% de recursos de mídia social não estarão disponíveis na forma original depois de um ano da sua publicação, e 13% de referências web em artigos científicos não estão disponíveis após 27 meses da sua publicação, né? Esse é um dado alarmante que, aos poucos, as pessoas começam a se dar conta, e essa perda da informação, o quanto ela pode ser prejudicial, né? Outras informações importantes aqui em disponibilidade online, após somente alguns anos de publicação, sejam referentes às citações web, aos artigos científicos e materiais suplementares. Então, diversos autores citam em estudos o que nós chamamos de efemeridade da informação na web. A quebra desses links também é algo que implica numa perda da informação. Como nós não temos mais a conexão, nós perdemos também o acesso a essa informação, né? Então, isso são problemas que, de certa forma, a preservação da web vem para solucionar, e para, de uma forma bastante cooperativa entre diversas iniciativas e projetos de pesquisa, e diversos tipos de atores diferentes podem ir contribuindo nessa preservação da web. Sobretudo aqui nós falamos dentro de um contexto nacional, que é o que nós pesquisamos dentro do núcleo. Então, o ambiente web, ele é uma fonte de informação digital, possui essa reconhecida relevância histórica, política e cidadã, e é um dos principais meios de comunicação e de informação existentes na atualidade, mas ele gera desafios na preservação digital. Então, seja no estabelecimento de políticas que são necessárias para poder fazer essa preservação, né? Pensar todo o fundamento, os fundamentos de elementos e constitutivos para poder realizar a preservação digital, a avaliação e seleção dos conteúdos e dos sites que deveriam ser preservados, as questões ético-legais que existem no digital, e principalmente também a questão das atualizações tecnológicas. Então, da mesma forma que nós pensamos a atualização tecnológica no momento de produção da informação, também é preciso pensar nas atualizações tecnológicas referentes à preservação dessa informação produzida. O arquivamento da web, que é o processo que nós trabalhamos no núcleo de pesquisa, ele, de uma forma objetiva, pode ser definido como um processo que compreende coletar, armazenar e disponibilizar a informação retrospectiva da World Wide Web para futuros pesquisadores. Os arquivos da web, eles não são uma representação perfeita do passado, assim como os arquivos tradicionais também não são, porque eles fazem parte de uma avaliação, de uma seleção de conteúdos. Ele também está envolto num processo onde se mantém o que foi também documentado, e assim como são os arquivos tradicionais, os arquivos da web funcionam de forma semelhante em termos de pensarmos a preservação da memória.
O grande problema é que nós temos muito mais informação produzida da web e muito mais facilidade de perda da informação, como vocês viram por aqueles dados. Então, nós temos aqui uma necessidade maior de um trabalho urgente, um trabalho colaborativo, no sentido de tentar cobrir um maior ou melhor, digamos assim, conteúdo, tendo em vista uma avaliação desses materiais, né? E aí poder preservá-los e poder reproduzi-los também, né? Então, essa seleção, avaliação, ela acontecerá sempre a partir do que for indicado para captura pelos rastreadores. Os rastreadores são as plataformas que nós utilizamos para fazer a captura desses conteúdos, né? E vai ser feita pelo Web Archivist ou pelo Web Curator, o curador digital que vai trabalhar com a seleção desses conteúdos. E a cada momento, muita informação digital se produz e proporcionalmente muito se perde. Então, por isso da urgência de se pensar meios de capturar e de preservar esses conteúdos da web. Outra questão interessante é que os diversos conteúdos são publicados somente na web. Isso é, se eu não tenho uma preservação desses conteúdos, é como se eles nunca tivessem existido, porque eles não foram publicados em outros locais que não foram na web, né? A forma como ele é publicado também, então, diz respeito não só a um conteúdo textual, mas audiovisual, a forma como ele é colocado, como ele é disponibilizado, tudo isso influencia na forma como nós lemos também esses conteúdos. Eu convido vocês a acessar o nosso núcleo de pesquisa, então, o nosso site do núcleo de pesquisa, que é o www.urgs.br/NoaWeb, para vocês poderem navegar pelas nossas pesquisas, os projetos, pesquisas que já foram publicadas e todo tipo de colaboração que a gente pode desenvolver em conjunto a todos interessados nessa área de preservação da web. Então, essa é a cara do nosso site, do Núcleo de Pesquisa e Arquivamento da Web e Preservação Digital, que está hospedado no site da URGS. Algumas das pesquisas que nós viemos desenvolvendo, então, dentro do âmbito do NoaWeb, né? Uma delas é o Arquivamento da Web Brasileira, Políticas de Preservação e Modelos Tecnológicos. Então, nessa nós pesquisamos quais são as pesquisas desenvolvidas sobre o tema arquivamento da web em nível internacional e quais as possibilidades no panorama brasileiro, procurando alinhar as pesquisas e ações ao que vem sendo desenvolvido ao redor do mundo, planejando e executando ações de arquivamento da web e contribuindo de forma teórica aplicada com a comunidade internacional de arquivamento da web. Uma outra pesquisa que nós viemos desenvolvendo também, então, desde 2018, são sobre as eleições presidenciais brasileiras, é a pesquisa arquivamento da web das eleições brasileiras, e aqui nós temos, então, fizemos o arquivamento de todos os candidatos à presidência da República, e desses 27 seeds, ou 27 sementes de captura, os sites que correspondiam a sites de campanha, sites dos partidos, todo esse material que foi arquivado, 85% dos conteúdos já não se encontram disponíveis online em 2020. Isso é importante perceber que menos de 2 anos depois nós não temos já não temos os conteúdos mais disponíveis em quase sua totalidade, né? Isso é um dado também que é bem alarmante. E uma terceira pesquisa que eu chamo a atenção aqui é sobre a Covid-19 do Brasil, arquivamento da web e preservação digital, que nós iniciamos em abril de 2020. Então, nós temos a preservação digital de conteúdos relacionados à Covid-19, sites oficiais, governamentais e notícias, a colaboração com a comunidade internacional, que está realizando ações semelhantes para a preservação digital, e aqui, normalmente, se chama a urgência na preservação digital, pois o que não for preservado agora, muito se perderá. Nós temos um site de colaboração na captura desses conteúdos, apesar de
levantarmos diversos sites, estarmos fazendo a captura e preservação desses sites relacionados à Covid-19, nós abrimos, no formato de crowdsourcing, um espaço para colaboração, que é nesse endereço, urgs.br/noweb/covid19. Qualquer pessoa pode colaborar com sites também que julgue que pode ser relevante para a preservação. E nós ficamos abertos também à cooperação em estudos teóricos e aplicados em arquivamento da web e preservação digital a partir do nosso endereço urgs.br/noweb. Então, eu agradeço essa oportunidade de participar nesse evento e muito obrigado.